Todos nós já ouvimos, em algum momento ou outro, vários termos como alma, espírito, Atman, entre outros. Cada pessoa tem suas próprias noções sobre isso, que na maioria das vezes podem ser mais confusas do que reveladoras. A mistura dos termos usados na teologia ocidental e a tradução inglesa da terminologia vedântica só aumentou a confusão em torno desses conceitos. A escritura Atmabodha, escrita por Sri Shankaracharya, é um excelente texto introdutório para obter uma compreensão completa do que é o Atman. Qual é o seu papel no grande esquema do universo a partir da perspectiva da Advaita Vedanta? Nesta palestra, iniciaremos o sexto episódio do estudo da escritura Atmabodha. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Gananantva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shunvanoti Visita Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati Dhinam Vitravato Ano Divo Brihatah Parvatada Saraswati Yajatagantu Yagnam Vagdevyai Namaha Om Sthapakaya Chaturmasya Sarvadharmaswarupine Avatara Varishtaya Ramakrishnaya Te Namaha Om Shrutismati Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahavidyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om. Om, possa Brahman proteger nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar-nos ambos. Possamos nós trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil. Boa noite, namaskar, saudações todos. We are continuing our class with the reflection on the text Atmabodha, written by Adi Shankaracharya. Continuando com nossas aulas, a reflexão sobre o texto Atmabodha, escrito por Sri Shankaracharya. Vedanta is the foundation of the spiritual culture in India. A Vedanta é uma base da cultura espiritual da Índia. It has kept the Hindu society alive and vibrant since from time immemorial. É o que tem mantido a sociedade hindu viva e vibrante desde tempos imemoriais. It is the philosophy of all the present important religious sects and groups. É a filosofia de todos os pensamentos religiosos importantes. So all the sects and groups which are there of the part of Hindu society, various types of practices which are there, path towards the spiritual reality, all are based on the Vedanta philosophy. Todos os grupos espirituais, religiosos, que estudam filosofia, todos eles são baseados na filosofia Vedanta. All these various phases, Vedanta represents the progressive thought of man towards reality. A Vedanta representa o pensamento progressivo do ser humano na direção da realidade espiritual. So, Vedanta forms the basis. Vedanta é a base. It begins with the dualism known as Advaita Vedanta. Começa com o dualismo, conhecido como Advaita Vedanta. Advaita Vedanta means there is God and there is the creation. Que diz que existe Deus e existe a criação. Then the progressive thought passes through next stage,
called as qualified non-dualism, known as Visishtadvaita. Depois, no próximo estágio progressivo, vem a Visishtadvaita, que é conhecido como o monismo... Qualified non-dualism. Não dualismo qualificado. Here, the progressive thought says that creation is a part of the creator. A filosofia da Visishtadvaita diz que a criação é uma parte do Criador. Okay. Next, it ends in the absolute non-dualism, known as Advaita Vedanta. O último estágio é Advaita Vedanta, que é o não dualismo absoluto. So, this philosophy of Vedanta culminates in the doctrine that the total identity of the subject and object. A filosofia Vedanta culmina com a realização da total identidade do objeto com o sujeito. The creation is one with the supreme reality. A criação, então, seria com a realidade suprema. So, beyond which human reason, thought and experience cannot go. E essa é uma experiência que a razão humana, o pensamento e a experiência não podem alcançar. So, the unity of existence forms the foundation of all the ethical codes in this universe. The unity of existence forms the foundation of all our ethical codes, moral codes in this universe. Toda a nossa moralidade está fundamentada na unidade da existência. We learn from Vedanta that the true self of man is the self of all beings. Nós aprendemos na Vedanta que o ser verdadeiro de cada de nós é o ser de todos os seres também. Aham atma gudakesha sarva bhuta shayastita aham adincha madhyancha bhutanam antamevacha. This is a verse from Bhagavad Gita, chapter 10, verse number 20. Esse é um verso que eu citei agora do Bhagavad Gita, do capítulo 10, número 20. The reality has been explained by Lord Sri Krishna. A realidade aqui foi explicada nesse verso pelo Senhor Sri Krishna. So he says that the true self of man is the self of all beings. Ele diz nesse verso que o verdadeiro ser do ser humano é o ser de todos os seres. So the unity of existence forms the foundation of all the ethical codes. A moralidade está fundamentada na unidade da existência. Why I should do good to others? Because he is my own self, my own reflection. Por que eu deveria fazer bem aos outros? Porque o outro sou eu mesmo, é o meu próprio ser, é a minha reflexão. Because my fundamental identity with the other being is unity of existence. Porque a minha identidade fundamental com os outros seres está baseada na unidade da existência. So, we learn from the Vedanta that the true self of man is the self of all beings. A Vedanta diz então que o nosso verdadeiro ser é o mesmo ser de todos os seres. This true self is known as the Atman. Conhecido como Atman. So, Atman means the self, the Swarupam. O Atman é o ser chamado Swarupa. Swarupa means the essence, the very nature of everyone, one's real divine nature. Swarupa significa a natureza essencial de cada de nós, a natureza divina. So if you ask somebody that what is the essence of the pot, he would say clay is the essence of the pot. Se perguntarmos para uma pessoa qual é a essência de um pote de barro, ela dirá que o barro é a essência do pote de barro. So what is the essence of the ornaments? It is the gold. Gold is the essence of the ornament. De uma joia é o ouro. What is the essence of the waves in the ocean? The essence of the waves is the water. A essência do oceano é a água. Similarly, the essence of everyone is known as the Atman, one's real divine nature. Assim também a essência do ser humano é o Atman, a natureza divina. So this self-knowledge, the Atmabodha, is of perennial interest, universal value. It is of interest at all times. A Atmabodha, então, esse assunto é um assunto de interesse universal e perene. So self-knowledge is very vital in our lives. O autoconhecimento é vital em nossas vidas. All other forms of knowledge are of secondary importance. Todos os outros tipos de conhecimento são de importância secundária. Why is it so? It is because man's action, man's feeling, man's reasoning and thinking are dependent primarily upon his idea of his own self.
Por que é assim? Porque o nosso pensamento, a nossa razão, a nossa identidade é dependente do conceito que nós temos de nós mesmos. His view of life, whether it is materialistic or spiritual, depends upon his idea of himself. A visão que nós temos da vida, seja ela material ou espiritual, depende da visão que nós temos a respeito de nós mesmos. Now I shall try to differentiate between the materialistic view and spiritual view. Vou tentar agora diferenciar entre o ponto de vista materialista e espiritual. So this is depend upon the idea of one's own self. Isso depende da ideia de nós mesmos. If we regard ourselves as the physical creature and the soul as subservient to the material ends, then he is materialistic. Se nós nos considerarmos como sendo criaturas materiais e a alma sendo algo subsidiado ou dependente da nossa matéria, nós somos materialistas. If we consider ourselves as a physical creature and consider our soul as subservience is meant only for the material gains, then we are called as materialistics. Se nós nos considerarmos como sendo apenas matéria e a nossa alma é apenas algo que está atrelado à nossa matéria, nós somos materialistas. So we will follow the ideal of material happiness. Nós seguiremos então a ideia de uma felicidade material. We devote all our temple only for the attainment of power and the enjoyment of material pleasures. Nós então devotaremos todo o nosso tempo apenas para conseguir o poder mundano e para desfrutar de prazeres materiais. When a large number of people who follow such an ideal, such society is called as materialistic society. Quando a maior parte da sociedade segue essa filosofia, é chamado de uma sociedade materialista. So, what is the effect of this idea? There will ensue slowly competition in the society. Qual é o resultado desse tipo de filosofia? É que pouco a pouco vai trazer na sociedade competição. There will be exploitation in the society. Exploração. There will be fights and conflicts in relationships. Haverá conflitos nos relacionamentos. Finally, it will result in destruction. O resultado é a destruição. If on the other hand, if a man regards himself as a spiritual entity, por outro lado, se a pessoa se o ser humano se considera como uma entidade espiritual, and believes that this material body is only to realize the spiritual end, e ele entende que o corpo material é apenas um instrumento que o ajuda a realizar um fim espiritual, then he is called as spiritual. Então essa pessoa será chamada de espiritual. So on one side, if he considers as a physical creature and his only goal is to attain the pleasure, he is called as materialistic. Se por um lado a gente se considerar como sendo uma entidade material e com a única finalidade de alcançar prazer físico, ele é considerado uma pessoa materialista. On the other side, if one considers I am the spirit and this body, this physical body is only meant to realize myself, then he is called as spiritual. Se ele considerar como sendo uma entidade espiritual e o corpo apenas uma maneira de ajudá-lo a alcançar a identidade espiritual, então ela é uma pessoa espiritual. So, such a person will follow the path of unselfishness. Uma pessoa assim seguirá o caminho do inegoísmo. He will sacrifice himself for the welfare of all. Ele será capaz de se sacrificar para o bem de todos. And he manifests the divine love in his interactions with the world. E ele manifesta amor divino nas suas interações com o mundo. And becomes a force to promoting peace and happiness of all. Ele torna-se uma força para promover a paz e a felicidade a todos. So, when a large number of people consider themselves as a spiritual, the society becomes spiritualistic society. Uma sociedade espiritual é constituída de pessoas, em sua maioria, com essa concepção espiritual. Therefore, to find peace and fulfillment in human life, everyone needs to cultivate spiritual knowledge. Então, para encontrar paz e plenitude na vida, a pessoa tem que cultivar conhecimento espiritual. So, spiritual knowledge also serves the practical purpose of destroying pain and suffering from our lives. O conhecimento espiritual também tem o propósito de destruir da nossa vida a dor e o sofrimento. Because
pain and suffering are caused by the ignorance of the self. Porque a dor e o sofrimento são causados por ignorância do nosso ser. So considering oneself as the spirit also provides a positive end of helping everyone enjoy supreme peace and blessedness. Então, considerando-os como sendo espírito, também é um meio de ajudar as outras pessoas a alcançar paz e felicidade. So, depending upon idea of oneself, the society, the one person can be called as a materialistic or spiritual. Então, dependendo da ideia que nós temos de nós mesmos, nós podemos ser chamados de materialistas ou espirituais. When large number of people follow the idea of the materialistic, considering themselves as the physical creatures, meant only to enjoy, to find the pleasures in the world. So he is called as, that society is called as materialistic society. Sociedade materialista é que a maioria das pessoas seguem a busca pelo prazer. So the result would be competition, exploitation, fight and finally destruction. O resultado é competição, exploração e finalmente destruição. So on the other side, if one considers as the spiritual and this body is only meant to realize the unity of existence, he manifests unselfishness in his life and promotes love and peace. Se, por outro lado, a pessoa se considerar como sendo uma entidade espiritual, cujo fim é alcançar o conhecimento espiritual, ele vai promover na sociedade paz e felicidade. Such a society, by helping each other, the whole society progresses towards realizing that unity of existence. Uma sociedade com a maioria dessas pessoas, uns ajudando aos outros, progride na direção desse conhecimento. So, man's action, feeling, reasoning and thinking are totally dependent on the idea of the self. Então, a nossa razão, sentimento, experiência, depende totalmente da concepção que nós temos de nós mesmos. So, to teach this about the self, Adi Shankaracharya has written this text called as Atmabodha. Então, o sábio Sri Shankaracharya escreveu esse texto Atmabodha para falar sobre esse conhecimento. As the very name suggests, it deals with self-knowledge. O próprio nome sugere que lida com o autoconhecimento. It is of universal value and interest at all times. Possui um valor universal e de interesse em todos os tempos. In the line of the scriptures, it is a supporting text written for understanding the main source of Vedanta, that is Bhagavad Gita, Brahma Sutra and Upanishads. No contexto das escrituras, serve como um texto auxiliar para entender os textos principais da Vedanta, que são os Upanishads, Bhagavad Gita e os Brahma Sutras. This is an excellent introductory text for gaining the complete understanding of the Atman, what is its role in our life. É um texto excelente para se entender o que é o Atman e qual é o seu papel na nossa vida. So this is written from the Advaita Vedantic perspective, that is on the unity of existence. Esse livro foi escrito de uma perspectiva da Advaita Vedanta, ou seja, analisando-se do ponto de vista da unidade da existência. The beauty of this text is it describes various methods called as prakriyas, processes to practice in our lives. Nesse livro tem vários tipos de práticas chamadas prakriyas para praticar. Adi Shankaracharya has used analogies and illustrations to explain the ideas. Shankaracharya usou analogias e ilustrações para ajudar a explicar essas ideias. Why it is so? Because the subject matter is supersensuous nature. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que o assunto tem uma natureza suprassensorial. It cannot always be adequately explained by reason. Não pode ser explicado de forma adequada apenas pela razão. Since it is of supersensuous nature, it is not always possible to capture in the realm of the reason. Não é possível no reino da razão. So he has given wide examples pointing to this reality which is beyond reason. Então ele deu vários exemplos que apontam para essa realidade que está além da razão. These illustrations and analogies in this text are culled from our daily experiences. Essas ilustrações trazidas no texto são pegadas da nossa experiência cotidiana. Which helps us to bring the truth, which helps us to understand the truth. Para ajudar a entender a verdade. So last week we reflected upon the illusoriness of I, which through Sri Ramakrishna's teaching. Na aula passada nós falamos a respeito do aspecto ilusório do ego, de acordo com os ensinamentos de Sri Ramakrishna. We also saw
what are the signs of the perfect knowledge? Falamos também quais são os sinais de uma pessoa que tem um conhecimento perfeito. He reflected upon two types of knowledge: subjective knowledge known as Swarupa Gnana, objective knowledge known as Janya Gnana. Falamos a respeito de dois tipos de conhecimento, que é o conhecimento subjetivo, chamado Swarupa, e o conhecimento objetivo, chamado Janya. Okay. Next, we discussed about how a man acquires knowledge in his life, how this knowledge is born within. Falamos também como que esse conhecimento surge dentro de nós. So we came to know that whenever we gain knowledge, a vritti is formed in our mind. Nós discutimos que para obter esse conhecimento, uma onda mental chamada vritti é formada na nossa mente. And also we saw the process of the formation of thought within ourselves. Nós discutimos a respeito do processo de formação do pensamento dentro de nós. Just for our reflection, I shall give you a brief summary of our last class. Vou resumir rapidamente o que eu falei sobre isso. Swarupa Gnana means that which is not born. Swarupa Jnana significa o conhecimento que é não criado. It means the knowledge which ever is. É um conhecimento eterno. It means eternal knowledge. Conhecimento eterno. Means understanding the real nature of I. Entender a verdadeira natureza do eu. Understanding the subject nature of I regarding oneself is known as Swarupa Gnana. Entender a natureza subjetiva do eu é conhecido como Swarupa Jnana. Nobody doubts about his existence because I exist. This knowledge I know it for certain. Ninguém duvida da sua própria existência, porque todo mundo sabe que eu existo. So this I exist. I am conscious. I seek happiness. Nobody doubts it because this knowledge is already there. Todo mundo não duvida desse conhecimento, porque esse conhecimento já está lá. Eu existo. So this is known as subjective knowledge. Esse é um conhecimento subjetivo. Second one is Janya Gnana, which means the knowledge which we acquire in this world, knowledge which is born. O outro tipo de conhecimento é um conhecimento que se adquire neste mundo, é um conhecimento que foi criado. This type of knowledge is not pure knowledge, but the knowledge of something objective in nature. Não é considerado um conhecimento puro porque é um conhecimento objetivo. Because it is born, because we learn something after coming into this world. Porque é um conhecimento criado, nós aprendemos após experimentarmos este mundo. One example is English knowledge was not there, Portuguese knowledge was not there with me. After coming to Brazil, I started learning the Portuguese. Portuguese is a learned language which is born new to me. Por exemplo, antes de vir para o Brasil, eu não conhecia o português. Ao vir aqui, eu conheci. Então, o português foi um conhecimento que foi criado em mim. So, everything knowledge about this world is acquired knowledge only. Então, todo o conhecimento que temos deste mundo é um conhecimento adquirido. So, this acquired knowledge is known as Janya Gnanam. Chamado Jnana Jnana. So, there are two types of knowledge. Knowledge which ever exists, it is eternal, that is called as Swarupa Gnana. Another which we learn from this world, that is called as Janya Gnana. Então, dois tipos de conhecimento. O primeiro é Swarupa Jnana, que é um conhecimento não criado, e o outro é Janya Jnana, que é um conhecimento das coisas objetivas. Okay, next, coming to the vritti, whenever we see an object, a image is formed within our mind. Sempre que nós vemos um objeto, uma imagem é formada na nossa mente. An image formed in the mind with the name associated with it is known as vritti. Uma imagem formada na nossa mente com um respectivo nome associado a ela é chamado em sânscrito de vritti. Vritti means a thought. Vritti significa um pensamento. What is thought? Thought means the name and the image, they form together in the mind. Vritti é o nome mais a imagem, a forma mais o nome formados na mente. So what type of thought depends upon what relevant object you see. Que tipo de pensamento depende do que você vê. So vritti means it is a thought. It is a combination of image and name. Vritti é um pensamento, é uma combinação de nome e forma. So the process of this formation of the birth of the thought can be understood through a simple example. O processo dessa formação do pensamento pode ser entendido por um simples exemplo. In front of me there is a chair. I see it through my eyes. Eu vejo essa cadeira com os meus olhos. As soon as I perceive it, a image in my mind is formed.
À medida que eu a percebo, uma imagem na minha mente é The formada. image is of the chair, and with it I know this image is called as a chair. A imagem é da cadeira e com essa imagem eu sei que essa é uma cadeira. So this image along with the name chair formed is called as the chair vritti. Esse nome, essa imagem junto com o nome cadeira é chamado vritti de uma cadeira. So vritti of the chair which is formed in my mind. É formado na mente. Like this kind of every image which is formed, it has a name in our mind. Então, cada imagem possui um nome na nossa mente. So Swarupa Gnana is also there within. Swarupa Gyana também está lá dentro. It is already within us. Já está lá dentro de nós. But we do not have the total understanding of our Swarupa. Mas nós não temos o entendimento total do nosso Swarupa. So we don't consider ourselves as this pure consciousness. Nós não nos consideramos como sendo essa consciência pura. So the total understanding of the Swarupa Chaitanya, the pure consciousness which we are, is known as Atmabodha. O entendimento completo desse Swarupa Chaitanya, essa consciência que nós já somos, isso é Atmabodha. So the vritti with respect to our divine nature in Vedanta is known as Brahmakara vritti. Então, um vritti formado na mente que tem relação com a nossa natureza verdadeira é chamado Brahmakara vritti. This vritti is already there within. It is inherent, but it is dormant. Esse vritti já está dentro de nós, mas está de uma forma dormente. But it needs to be awakened. Necessita ser desperto. So, awakening process has to take place. The purpose of all spiritual practice is to awaken this Brahmakara vritti in our heart. O propósito das práticas espirituais é despertar esse Brahmakara vritti dentro dos nossos corações. So, last week we reflected about these points. This is a brief summary. Nós falamos sobre isso na aula passada. So, now today we shall reflect upon the preparation is necessary for any task when we take. Hoje nós vamos falar a respeito de que é necessário, para qualquer tarefa que fazemos, uma preparação. Similarly, on the path of self-understanding, a certain preparation is necessary. Da mesma maneira, no caminho do autoconhecimento, é necessário essa preparação. Today also, we shall reflect upon few points on these preparations. Alguns pontos sobre essa preparação. A question may arise to us: why did Shankaracharya write such a text? Um questionamento surge em nós. Por que Sri Shankaracharya escreveu um texto assim? As the name itself suggests, the answer is simple: to make us recognize our true self. O nome é simples, é para fazer-nos reconhecer o nosso verdadeiro ser. So, the first 5 verses, Shankaracharya introduces this main theme. Os 5 primeiros versos, Shankaracharya dá uma introdução a esse tema principal. And he presents the purpose of the whole text, and in fact, the whole pursuit of human beings. E ele apresenta o propósito de todo o texto, que na verdade é o propósito de todos os seres humanos. In the first 5 slokas itself, the main theme is introduced, and the pursuit of the human beings and his goal is being defined. Nos 5 primeiros versos, então, é apresentado. What is it presented? They presents the whole pursuit of human. Ele apresenta toda a meta dos seres. So, while pursuing any spiritual task, the important thing is to have a clear about the way and the goal. Ao seguir qualquer caminho espiritual, algo importante a se ter em conta é entender bem o caminho e a meta. If I go to a certain place, first I should know which place I want to go. Por exemplo, se eu vou para um determinado lugar, eu tenho que saber primeiro para onde que eu estou indo. Then I should know how to go there. Tem que saber também o caminho. Similarly, here Shankaracharya is putting what is the goal and how to go there. Shankaracharya então está apontando aqui qual é a meta e qual é o caminho. Suppose if we are sent to do work to another city and we do not know what we have to do there, it will create a lot of confusion and restless, isn't it?
Se nós formos mandados, por exemplo, para fazer uma tarefa em uma outra cidade, e a gente nem sabe o que vai fazer lá, isso cria muita confusão, dúvida. So in life also, we meet so many situations. Na vida também nós encontramos várias situações. So whenever we undertake any task, we need to know what happens in each stage. Então sempre que a gente toma uma tarefa, a gente tem que saber o que acontece em cada estágio. What is the first stage? What is the second stage? What is the last stage? Um estágio após o outro. Similarly, if we embark in this knowledge towards the self-knowledge, we need to know what we need to do. What are the steps involved? O autoconhecimento também, a gente tem que saber quais são os passos envolvidos. So we should have a clear picture of what is what. Nós temos que ter uma visão bem clara do que é o que. So this is very clearly outlined in the introduction of all Vedanta Granthas. Isso é claramente discutido em todas as introduções dos textos da Vedanta. So why Shankaracharya in the first 5 verses itself, he tells us the theme of the subject and what is the way towards it. What are the conditions? Então, nesses 5 primeiros versos desse texto, Atmabodha, Shankaracharya ele fala claramente qual é a meta a ser alcançada e quais são os passos, qual é o caminho para ser alcançado. So Shankaracharya in the first 5 verses establishes few important points. Ele estabelece nesses 5 primeiros versos, então, pontos muito importantes. The first important point he explains is our fundamental disease is ignorance. What is the main obstacle in this path is ignorance. Ele fala então que a nossa doença, o principal obstáculo é ignorância. This must be very clear. Ignorance is the obstacle which we have to overcome. Então isso deve ser muito claro, que é a ignorância o obstáculo principal a ser superado. Then how ignorance is cured is being explained. Ele explica então como a ignorância é curada. So for example, let us take an example that we are having a disease, some disease. Por exemplo, vamos supor que nós estejamos doentes. How a disease is treated? First, we make the diagnosis, isn't it? Primeira coisa é fazer um diagnóstico. Based on this diagnosis, the doctor will prescribe the medicine. Depois o médico vai dar um remédio baseado nesse diagnóstico. So we cannot say that I will try myself by taking certain random tablets. A gente não pode dizer, vou tomar alguns remédios. So I have a disease. I myself will take some tablet, I will test myself, then I will cure myself. If this does not work, I will take another tablet. This won't work. Nós não vamos ficar experimentando um remédio atrás do outro para ver se cura a doença. So if you go to a doctor asks first to make the diagnosis. Nós vamos primeiro para um médico e ele faz um diagnóstico. If we ourselves try to find a solutions by taking random tablets, we will enter into a lot of problems, into danger. Se nós mesmos quisermos resolver o problema, nós vamos entrar em vários problemas. Even in the dictionary of the medical dictionary, depending upon the systems, if we see, there are so many types of medicines mentioned. Na medicina menciona vários tipos de remédios para apenas uma doença. By taking something, we may find some allergies and side effects. Tomando certas coisas, nós podemos ter alergia e efeitos colaterais. So why the doctors first prescribe to make the diagnosis? Depending upon the diagnosis, they prescribe the medicine. Então, o remédio é prescrito de acordo com o diagnóstico. So we never do like this. The approach won't work. First, diagnosis is needed. Diagnóstico primeiro. So we should have a clear understanding of the disease before the treatment is given. Entender claramente a doença antes do tratamento. So why in this Shankaracharya in the first few verses itself he says, ignorance is our disease. Shankaracharya diz então que a ignorância é a nossa doença. So ignorance of oneself, ignorance of one's complete self, as revealed by the scriptures, is the cause of all our issues. A ignorância de quem nós somos, de acordo com o que é revelado nas escrituras, isso é o problema principal. So scriptures declare, aham nityaha, aham sarvagataha. So my real self is eternal. I am all pervading. Scriptures say, but we feel contrary. We are limited. As escrituras declaram que o nosso verdadeiro ser é eterno e é onipresente, mas nós entendemos de maneira contrária. So, but our real nature is aham purnaha. I am full. I am complete. A nossa natureza é a plenitude, mas
Unfortunately, this truth we do not know. Mas nós não entendemos. This truth is unknown. É desconhecido para nós. And since this Purnatva, this full completeness is unknown, we think ourselves as Apurna. We feel a sense of lack, a sense of incompleteness. Uma vez que nós não conhecemos essa nossa plenitude interna, nós pensamos que nós somos incompletos. The scriptures declare our self is fully complete, full of happiness. As escrituras declaram que o nosso ser verdadeiro é completo, está cheio de felicidade. This truth is unknown to us. Mas é algo que para nós, no momento, é desconhecido. So many a time if we reflect, every day we experience this fullness, completeness within our life. Todo dia nós experimentamos essa alegria. But when we go to our deep sleep, there we feel the complete satisfaction. There is no desire, no mind, no sense organs. A complete fulfillment is there in our deep sleep. Existe estado chamado sono profundo em que existe estado de plenitude. But nobody says, I did not exist. Everybody says, I slept very well. I felt very complete. Mas nesse estado, So I slept very well. I was happy. I was complete. Nesse estado a pessoa diz, eu dormi bem, eu estava completo. There was no desires in my mind. I did not need anything over there. Não havia desejos, não necessitava de nada. But one says that I existed there. Mas ao mesmo tempo ela sabia que ela existia naquele estado. So this our deep, profound sleep itself proves that in our real nature we are already complete. O estado do sono profundo prova que nossa verdadeira natureza já é um estado de plenitude. This completeness in Sanskrit is called as Purnatvam. Em sânscrito essa plenitude é chamado de Purnatvam. But in deep sleep there is like a curtain which does not allow us to realize this because there is a seed of ignorance over there. Mas nesse estado de sono profundo, a pessoa não realiza a verdadeira natureza porque existe como se fosse um véu ali. So after waking only I make a statement that I felt a deep satisfaction, a completeness in profound sleep. Quando a pessoa acorda, então ela sente que ela dormiu bem. While in the deep sleep itself, we do not realize that we are complete because the veil of ignorance is there. Mas enquanto no estado de sono profundo existia um véu de ignorância. According to Bhagavad Gita, Sri Krishna points out the seed of ignorance is to be burned with the knowledge of the self. No Bhagavad Gita, Sri Krishna diz que a semente da ignorância deve ser queimada com o conhecimento do ser. So there is a Vedantic saying, Asupte amrute kale kuru Vedanta chintanam. Right from the morning, as soon as you get up, till you go to sleep, think about the self, reflect upon the self, meditate upon the self. Desde manhã até a hora que você vai dormir, medite sobre o ser, reflita sobre o ser. So, in our waking state, that the seed of ignorance is to be burned through the knowledge of the self. No estado de vigília, a semente da ignorância deve ser queimada pelo conhecimento do ser. Though in our deep sleep we experience this fullness, but we don't realize that we are full because the seed of ignorance is there. No estado de sono profundo, se experimenta essa plenitude, mas existe ainda uma semente de ignorância. So why Shankaracharya is telling our fundamental disease is this ignorance. Por isso Shankaracharya diz que a nossa doença fundamental, primária, é a ignorância. Since we are unknown to this, truth, we think that we are incomplete. Nós pensamos que somos incompletos. So we always feel a sense of lack in our waking state. E enquanto nós estamos acordados, nós sempre achamos que está faltando algo. So this sense of incompleteness is the cause of all our confusions, struggles, pain and suffering. Esse sentimento de estarmos incompletos é a causa total do nosso sofrimento, dores, etc. So added to this problem, we are trying to become complete by putting a wrong effort. E adicionando a esse problema, nós tentamos alcançar essa satisfação plena, mas nos esforçamos de maneira errada. So we want to become complete
but we are looking for that completeness in the wrong side. We are putting wrong efforts. Nós estamos buscando essa plenitude de uma maneira errada, buscando no lado errado. So there is a beautiful anecdote to point out to this fact, how to this truth, where we are looking is in the wrong side. Tem uma história bonita que fala que sobre isso, que nós estamos buscando no lugar errado. So which you all might have been heard about this anecdote, but I found it very relevant to talk about it here. Muitos já ouviram falar sobre essa história, mas eu achei relevante. So there was a old woman who lived in a village, so in a small village in India. Uma senhora vivia num vilarejo. So she used to live in a very small, simple hut. She was very poor. Ela era pobre, vivia numa cabana. But she was not poor in her love. She loved all people. Ao mesmo tempo, ela amava todos os seres. So everybody liked that old woman. Todo mundo gostava dela. So one evening, some people who were passing by saw that she was looking for something outside her cottage. Certo dia, algumas pessoas estavam passando e viram que aquela senhora estava buscando alguma coisa fora da casa dela. So intensely she was searching for something. Estava buscando intensamente. So after some time, these people went and they came back. While returning, they saw this lady is still searching for something. E no caminho da volta, essas pessoas viram que essa senhora ainda estava buscando alguma coisa. So even after few hours, it was becoming night. Even that this search, the lady was looking for something. Estava escurecendo já e ela ainda estava buscando. So she was half bent to the ground. In the presence of the light, she was searching. Ela estava curvada na direção do chão, buscando alguma coisa no chão. So taking pity on this old woman, the people went to her and asked, "Oh mother, what you are looking for?" As pessoas foram lá e perguntaram: o que você está buscando? The old lady said she was searching for a needle that she had dropped somewhere. Ela estava buscando uma agulha que ela perdeu. So people thought that since she is a old woman, she might have forgotten. As pessoas pensaram que uma vez que ela já era meio de idade, ela tinha esquecido. The group of people also started looking for the needle to help her. Então as pessoas começaram a ajudar essa senhora a encontrar essa agulha. So these people had good eyesight, but they could not find any needle outside. As pessoas tinham boa visão, mas elas não estavam conseguindo achar a agulha. So one of the person asked, "Oh mother, can you tell me where did you exactly drop the needle? Do you remember?" Uma pessoa perguntou se ela se lembrava mais ou menos onde ela tinha derrubado a agulha. But this lady replied that she had dropped it inside the cottage. Mas ela respondeu que ela tinha derrubado a agulha dentro da cabana. The people now were shocked. They could not believe this madness. Eles estavam meio confusos. They told her that not only she has wasted her time, but wasted their time as well. Their time, yeah? Not only she wasted her time looking at a wrong place, yeah. but they wasted their time also. Eles começaram a falar entre si que ela não apenas gastou o tempo dela à toa, mas como gastou o nosso tempo à toa também. So why searching outside if the needle is inside the cottage, if it is lost inside the cottage? Por que buscar do lado de fora se a agulha tinha caído dentro da cabana? The old lady replied, "Look, I am searching in this wrong place only today, but you all are searching in the wrong place every day." E a senhora respondeu: vejam, eu estou buscando no lugar errado apenas hoje, mas vocês seguem buscando no lugar errado todo dia. That lady was a gnani, she was a saint, she was pointing to a deeper aspect of our lives. Aquela senhora era uma santa, ela era uma sábia, e ela estava apontando para o aspecto mais profundo de cada ser. She said that each one of you are looking for happiness somewhere other than where it is. Ela disse: cada um de vocês está buscando pela felicidade num lugar diferente de onde a felicidade está. That happiness, that completeness is inside you, and you are looking for it in the objects outside in the world. Aquela felicidade já está dentro de vocês, mas vocês buscam nos objetos do mundo. So now the old lady, isn't that the madness you are all having? Isn't that the madness you all are having? Ela falou então: não é isso loucura o que vocês estão tendo? So all the saints from time immemorial, they are pointing out some basic fact of our lives. O santo sempre aponta então para um fato básico da nossa vida. Here also the simple old woman is pointing to a basic fact of our life. Ela também apontou para esse fato. So this is a valuable teaching that completeness is already there within.
Isso é um ensinamento valioso, que essa plenitude que a gente busca já está dentro de nós. But this completeness is unknown to us. This truth is unknown to us. Mas é algo que no momento é desconhecido. So to pointing to this truth, see, all the scriptures are trying to point to us. As escrituras estão tentando dizer para nós isso. So now let us see this incompleteness is this incompleteness which we all feel. What is its effects in our life? Mas vamos ver, essa falta de plenitude que nós sentimos em nós, quais são os efeitos disso na nossa vida? So we always feel incomplete. We feel something is missing in our life all the time. Nós sentimos que algo está faltando na nossa vida e isso ocorre todo o tempo. Sometimes we feel we miss certain people. Sometimes we feel we miss the place. Algumas vezes nós achamos que nós sentimos falta de certas pessoas, de outras vezes de certos lugares. Sometimes we miss certain objects. Algumas vezes de alguns objetos. So some people will miss if they don't read the newspaper every day. Algumas pessoas sentem falta do jornal. So everyone is missing something or the other in the life. That missing, incompleteness is always there. Cada um então sente falta de alguma coisa. Sempre há esse sentimento de que está faltando algo. When something is missing, we feel a lack, a sense of completeness, isn't it? Um sentimento de que está faltando algo. This lack is there now. This incompleteness now manifests in our mind as a wish, as a desire. Esse sentimento de que está faltando algo manifesta-se na nossa mente como certos desejos. Since we do not know ourselves as the completeness, we understand wrongly that we are incomplete. Nós entendemos de forma errada, achando que nós somos incompletos, porque nós não temos o conhecimento. This incompleteness manifests in our mind as the desire, known in Sanskrit as kama. Ele se manifesta como desejos, conhecido em sânscrito como kama. Kama means a need. Oh, I need something to feel I am complete. Kama significa, traduzindo, que você tem necessidade de alguma coisa para se sentir completo. So we always ask ourselves, why there are so many desires in my mind? This is a common question which we ask. As pessoas sempre se perguntam por que existem tantos desejos na minha mente. So many people come and ask, Swami, there are so many desires in our mind. Why it is so? As pessoas perguntam por que existem tantos desejos na minha mente. The answer is, it is due to the sense of lack of incompleteness. É devido ao sentimento de faltar algo. So in ignorance, we think that by having such and such desire being fulfilled, I'll feel the complete. E na nossa ignorância, nós achamos que tendo esse ou aquele desejo satisfeito, nós nos sentiremos mais completos. Every wish which arises in the mind, we think that by fulfilling that wish, we will feel the completeness. Cada desejo que surge na nossa mente, nós sentimos que se nós preenchermos aquele desejo, vamos sentir-nos mais completos. So basic root problem is we do not know that we are already complete. Então, o problema raiz de tudo é que nós não entendemos que nós já somos completos. So just like the old woman looking for the needle at outside where it was lost in the cottage, similarly, instead of looking for that completeness inside, we go out, mind goes out. Como a senhora que estava buscando a agulha do lado de fora, então a nossa mente vai para fora. So this lack manifests in our mind as so many types of desires and needs. Esse sentimento de falta que nós sentimos dentro de nós se manifesta, então, na maneira de diversos desejos. So now, next comes the anger. One is desire. Another question is, what is this anger? Nós falamos um pouco sobre a questão dos desejos, então o que é a raiva? When this wish is being obstacle, this wish itself will take the form of the anger. Quando os desejos são destruídos, os próprios desejos tomarão a forma de raiva. So there is a wish in my mind I want to fulfill. If somebody obstructs, that the karma itself will take the form of the krodha. Means the wish itself will take the form of the anger. Se os desejos são obstruídos, eles tomarão a forma da raiva. So to make it simple, what is anger? The desire obstructed is the anger. Desejo obstruído é raiva. Okay. So the karma itself will become the krodha. The desire itself transforms into the anger. O desejo se transforma em raiva. So now
there is another thing that is called as lobha. I want more, I want more, I want more. That sense is there. Existe uma outra coisa chamada loba, que é você querer sempre mais. So if I fulfill my wish, whatever I have wished, if I fulfill, then another wish comes. I need more in my life. I need more. This need for more is called as lobha. Essa necessidade de ter sempre mais é chamado então em sânscrito de loba. Se você satisfaz um desejo, mas logo surge outro. This is all starting from the basic point of ignoring that I am the completeness. Isso surge do fato nós temos a ignorância básica de que nós já temos essa plenitude. The incompleteness manifests as the desire. Sentirmos-nos incompletos manifesta-se como desejo. When this desire is obstructed, it converts into anger. Desejo obstruído se transforma em raiva. If the desire is fulfilled, it transforms it into I need more. Se os desejos são preenchidos, eles vão se transformando em cada vez mais desejos. So, the desire, the anger, the need for more are not actually the disease. They are only the symptoms of the diseases. Então, o desejo de querer sempre mais não são a doença em si, são os sintomas da doença. They are all offshoots. São os ramos da doença. They are not the disease in themselves, but they are the symptoms of the sense of incompleteness. Não são a doença em si, mas são os sintomas do sentimento de estar incompleto. What is the germ? What is the seed of this incompleteness? It is ignorance. De onde surge esse sentimento de estar incompleto? Surge da ignorância. So another example to give is the ignorance is like a virus. Outro exemplo é o do vírus. So, and the effect of it is fever, cold, feeling the cough in our life. Like this, the effect of it is desires, angers, and lobha, etc. Os efeitos de um vírus da gripe, por exemplo, é você sentir coriza, tosse, etc. Da mesma maneira, a ignorância é como um vírus. E os efeitos são desejo, querer sempre mais. So these desires, anger, and everything are only the effects of the disease. Então, os desejos, raiva, etc., são apenas os efeitos da doença. The disease itself is because of the virus. A doença ocorre por causa do vírus. So the disease is the ignorance. Because of this ignorance, all other problems, all other things are there in our life. A doença é a ignorância. Por causa dela é que surgem todos os outros problemas. So the fundamental point Shankaracharya first says is the disease is the ignorance. Shankaracharya então diz como ponto inicial que a doença é a ignorância. This in the scriptural text, the term used for this ignorance is known as adhyasa. As escrituras chamam a ignorância de adhyasa. Adhyasa means a feeling of incompleteness because of the ignorance. Um sentimento de não estar completo, surge pela ignorância. So now we came to know what is the disease. Disease is the ignorance. Now a diagnosis has to be made. Então nós entendemos que a doença principal é a ignorância. After knowing this Então diagnosis, é necessário um diagnóstico. so after this diagnosis, what is the next step? It is the medication. Depois do diagnóstico, o remédio. So ignorance virus is to be destroyed by only one medicine, that is about Atmabodha, about having self-knowledge, knowledge of the self. A destruição da ignorância é causada pelo conhecimento do ser. So Sri Ramakrishna says, all doubts, confusions, conflicts, everything will disappear when one realizes the self. One solution for all the things at once. Sri Ramakrishna diz que a solução para tudo é a realização do ser. So it is in the Gospel of Sri Ramakrishna. It was on Sunday, June 17, 1883. This conversation took place. Sri Ramakrishna foi uma conversa que Ramakrishna teve com os devotos está no Evangelho. So it is on June 17, 1883, where Sri Ramakrishna gave the solution for all our confusions. E nessa ocasião, Sri Ramakrishna então deu essa solução para todas as confusões. So it was Sunday at Dakshineshwar. Sri Ramakrishna was resting in his room. Era domingo em Dakshineshwar, Sri Ramakrishna estava descansando em seu quarto.
So it was afternoon time. Era na parte da tarde. There were few devotees called as Adhar, M.E., and they came and saluted the master. Os devotos M e Adar saudaram o mestre e se sentaram. Another devotee, he was a tantric practice. He also came. Outro devoto que era adepto das práticas tântricas também veio. So Rakhal, Ramalal and Ramlal were also staying with Sri Ramakrishna. E outros devotos também estavam lá. So during the conversation, this tantric devotee asked very important questions of our lives. Nessa conversa que estava ali, esse devoto tântrico fez alguns questionamentos que são muito relevantes para a nossa vida. He asked various doubts. First he asked who is called as a Paramahamsa and what are his characteristics. Ele perguntou quem é chamado de Paramahamsa e quais são as suas características. Then he asked about the karma. What are the laws of karma? Ele perguntou depois quais são as leis do karma. So he asked about what is the ego, how it manifests, what is its solution. O que é o ego, como ele se manifesta. So for all his questions, Sri Ramakrishna gives answers and clears his doubts. Para todos esses questionamentos, Sri Ramakrishna dava respostas. So during the final conversation, at that time, this tantric devotee says these words. No final dessa conversa, esse devoto que fez a pergunta, ele disse: Master, today you have destroyed many of my doubts. Ele falou: "O mestre, hoje o senhor destruiu muitas das minhas dúvidas." So when he said, Sri Ramakrishna at that time, he said this: all doubts disappear when one realizes the self. Ramakrishna disse então, todas as dúvidas desaparecem quando a pessoa realiza o ser. So Sri Ramakrishna said, all our doubts will disappear once for all, permanently. So one realizes the self. Desaparece permanentemente quando a pessoa realiza o ser. So today we are discussing these things. Tomorrow morning, again there will be rush of doubts. Agora nós estamos discutindo essas coisas, mas amanhã cedo já vão surgir dúvidas. So we understand one thing, realization is another thing. Nós entendemos uma coisa intelectual é uma coisa, agora a realização é outra. So Sri Ramakrishna is telling, all doubts disappear when one realizes the self. Todas as dúvidas desaparecem quando uma pessoa realiza o ser. So, but to realize the self, one should know the way, what are the spiritual practices. É necessário conhecer o caminho. So Shankaracharya is telling, ignorance can be destroyed by only one medicine, that is self-knowledge. Shankaracharya diz então que a ignorância pode ser destruída com apenas um único remédio, que é o conhecimento do ser. So Sri Ramakrishna, through his experience, also says, all doubts vanishes when one realizes the self. Through the self-knowledge, all our ignorance will be destroyed. Ramakrishna falou a mesma coisa, nossa ignorância é destruída pelo conhecimento do ser. So to understand, clearly the comparison of the deep sleep state proves our experience that we are already complete. A experiência do sono profundo prova a nossa experiência da plenitude. But we don't understand it because the seed of ignorance is there. Mas existe ali uma semente de ignorância. So Sri Krishna in the 4th chapter of Bhagavad Gita says, the seed of ignorance is to be destroyed by self-knowledge. No Bhagavad Gita, no capítulo 4, Sri Krishna diz que a semente da ignorância deve ser destruída pelo conhecimento do ser. So I shall read a Sanskrit sentence which means this: Atmajnana aushadam vina ajnana sarpadashtasya na yogena na sankhena karmana nanyena vidyaya. This ignorance will be destroyed only through self-knowledge. A tradução desse verso, então, é que a ignorância é destruída apenas pelo conhecimento do ser. So to explain this, they give a beautiful example in Vedanta called as Rajju Sarpanyaya, the example of a rope and a snake. Tem um exemplo que é muito dado na Vedanta, que é um exemplo da serpente e da corda. Suppose you go to your friend's house and enter into his room. Você vai na casa de um amigo, entra no quarto dele. So the room of your friend is not totally dark but dimly lit. O quarto não está totalmente escuro, mas está meio escuro. Upon entering, you see a snake is lying on the floor. You get afraid and shout in panic.
Você entra no quarto e você vê como se fosse uma cobra estivesse ali e você grita em pânico. Listening to your shout, your friend runs and comes and asks for the reason for shouting, for panicking. Um amigo pergunta, por que você está gritando? Upon knowing, your friend says, "Oh, it is not snake, it is a rope." Um amigo fala então, não é uma cobra, é uma corda. Even that did not remove your fear. He immediately switches on the bright light. Immediately you see, it's not a snake, it's a rope. Como ele ainda estava com medo, o amigo acendeu a luz. When you realize that it is not snake, it is a rope, the fear which was caused immediately vanished. Quando ele viu que era uma corda, ele perdeu o medo. So here you realize it was the darkness which was the cause of your shouting and panicking and of fear. Aqui então nós vemos que era a escuridão que era a causa principal do pânico, do medo. Because he mistook the coiled rope as the snake. Por causa da escuridão, ele cometeu o erro de achar que uma corda era uma serpente. But later on he understood that it is the darkness which was the cause of misperception. Mas ele entendeu depois que era a escuridão que era a causa da percepção errada. In the presence of the light, he could see more clearly. A luz resolveu. So misperceiving one thing for another is called as adhyasa, an illusion or maya. Adhyasa, ilusão ou maya, significa você ver uma coisa achando que é uma coisa, mas na verdade é outra. So, on reflection on this simple example, we understand that the rope continued to exist, but the acceptance of it as a snake was illusory. Ao estudar esse exemplo, nós vemos que a existência So, the rope continued to a exist. corda continua a existir, mas a percepção de que ela era uma cobra desapareceu. So, this illusion that it is a snake caused all our fear. Então essa ilusão de que era uma cobra é a causa dos nossos medos. The ignorance that it is a snake and the ignorance that it is not a rope was the cause of all the problems. A ignorância, achando que era uma serpente, quando na verdade era uma corda, isso foi a causa de todos os problemas. So similarly, the scripture is pointing that you are already complete. The ignorance of this fact is manifesting as an incompleteness, and all other manifestations are there as desire, karma and other things. Então, o Shankaracharya diz que você já é completo, mas a ignorância desse fato faz com que outras coisas se manifestem, como o medo, etc. So what was the solution for removing of the cause? Recognizing it as a rope. Similarly, we should recognize that we are already complete. A solução é reconhecer que a gente já é completo. The knowledge destroyed the ignorance as light destroyed the darkness. O conhecimento destrói a ignorância, assim como a luz destrói a escuridão. So ignorance is nothing but non-apprehension of our greater reality. Ignorância nada mais é do que não reconhecer a nossa realidade. This non-apprehension causes the misapprehension in our life. Esse não reconhecer causa um reconhecimento errado na nossa mente. This is the rope snake example is a famous metaphor used in the Vedanta to hint to the status of our real nature. Essa metáfora da serpente e da cobra é muito usada para respeito da nossa natureza verdadeira. But with respect to this rope and snake analysis, there are various kinds of discussions, which is really sometimes really goes into the intellectual discussion without recognizing what it is pointing to. Existem muitas outras discussões a respeito desse mesmo exemplo. So second is the treatment for the treatment aspect, certain preparation on the part of the patient is necessary. Então, para ocorrer o tratamento da doença, é necessário uma preparação do paciente. So the patient must be able to withstand the treatment. O paciente deve ser capaz de suportar o tratamento. Otherwise, treatment could create a worse disease. De outra forma, o tratamento traria uma outra doença. So before giving any medicine or surgery or doing, what the doctor does, he determines various parameters whether he is fit to go through it or not. Então, antes de começar uma cirurgia ou um tratamento, o médico estabelece vários parâmetros para ver se o paciente pode fazer ou não. Similarly, various parameters to do sadhana are mentioned in the scriptures. De maneira similar, vários parâmetros para fazer práticas espirituais são mencionados nas escrituras. So scriptures recommend various preparatory conditions.
As escrituras então recomendam certas preparações. Just like before conducting the operation, doctor carries out blood test, cholesterol test, insulin test, etc. Como um médico que faz vários testes antes de uma operação, por exemplo, insulina, sangue, etc. To ensure that all parameters are right. Para assegurar que todos os parâmetros estejam corretos. Similarly, in this path of self-knowledge, scriptures also give certain parameters to fulfill. No caminho do autoconhecimento também. So why? These parameters are called as 4 qualifications for the people known as sadhana chatushtaya. Esses parâmetros são as qualificações necessárias, chamados de sadhana chatushtaya. Means these are the 4 qualifications which a student has to have before embarking on this journey of self-knowledge. São 4 qualificações que o aspirante tem que ter antes de embarcar nessa jornada para o autoconhecimento. So Shankaracharya begins with the preparatory step in the first sloka itself. No primeiro verso do Atmabodha, Shankaracharya fala sobre isso. So only those who are prepared with the earlier 4 steps are deemed to be qualified to enter into this path of self-knowledge. Então, os 4 passos, a pessoa que passa por esses 4 passos, então ela se torna qualificada. Which is meant to remove the ignorance. Para remover a ignorância. But all are fit to listen for the shravana of this Atma. Everybody is fit to listen to these teachings. Embora nem todos sejam qualificados para praticar, todo mundo pode ouvir. When it gives result, when we fulfill these conditions. Mas o resultado mesmo é trazido quando essas condições são preenchidas. But all are fit to listen to these teachings. Mas todo mundo pode ouvir. So Sri Shankaracharya starts this text with the first 4 preparatory conditions. Shankaracharya então começa esse texto com as 4 condições preparatórias. So next week we shall start. We will begin with the first verse onwards. Na próxima aula nós vamos continuar então falando do primeiro verso do Atmabodha. So I said I would begin this week itself, but I thought I should give a brief explanation about what ignorance, why it is important, and how it is scriptural approaches. Antes de começar o texto, então, achei importante abordar o que é a ignorância e qual é o method of the scriptures. O método das escrituras. So next week onwards we can take up the verses. With this I conclude today's talk. Possa o Senhor que a meta de toda adoração estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundarikakshaha Sarvagneshwaro Hari Tasmin tushte jagat tushtam Prenite prenitam jagat Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu.